Muito bem tornado, tifoso bianconeiro. Tchau, tifoso bianconeiro. Ufa! Juventus 2, Monza 0. Vencemos, né? Uma partida que naturalmente era esperado uma vitória em outros tempos, mas devido ao papelão, ao pastelão da última partida contra o Parma, ficamos aí preocupados com o que pudesse acontecer na partida de hoje. Mas antes, eu peço a vocês que se inscrevam no Finestra Bianconeira e peça para os seus amigos, né, se inscreverem no canal. Afinal de contas, o canal é para vocês, vocês que gostam, que curtem a Juventus. Eu queria começar o vídeo falando o seguinte, sobre o sorteio da camiseta que nós fazemos aqui no canal, a camisa personalizada pelo canal com o logotipo da Juventus e o seu sobrenome nas costas. Eu falei que esse sorteio ia ser amanhã. Atenção, parem as máquinas. Esse sorteio deverá ser feito na quarta-feira, dia 30 de abril, amanhã à noite. Atenção, amanhã, dia 28 à noite, eu solto um vídeo dizendo qual é a regra para você participar do sorteio, o que vocês vão ter que comentar, né, após o vídeo, para poder concorrer às 20 primeiras pessoas que comentarem no vídeo de amanhã, tá? Para poder concorrer a essa camiseta personalizada que a gente faz da Juventus. Então amanhã à noite não percam esse vídeo, tá bom? Muito bem. Dito isso, hoje eu não trouxe o meu sino, mas eu posso improvisar. Ativa o sino. Ativa o sino. Delicioso tiramisu que eu vou degustar daqui a pouco. Eu estou aqui em São Paulo, no Círculo Italiano, no evento dos 40 anos do Círculo Emília-Romagna. E eu assisti a partida aqui no meu canto, num link, ouvi pela Rádio Bianconeira. E depois eu pedi para o rapaz ligar aqui no YouTube. Muito bem. Nesse momento, a Juventus está em quarto lugar, recupera o quarto lugar. Lembrando que a rodada começou com uma vitória inesperada da Roma sobre a Inter. E a Juventus, com essa vitória, recupera o quarto lugar, o quarto posto, como a gente fala na Itália, momentaneamente. Vencemos 2-0, uma partida tranquila, mas eu divido a partida de hoje, literalmente, primeiro tempo / segundo tempo. Um primeiro tempo onde a Juventus foi tranquila, não teve grandes sustos. O Nico Gonzalez fez um belo gol, né? Grande Nico Gonzalez, que saiu aplaudido pela torcida, né? Na sequência, o Koulibaly perde um gol que não se pode perder. E aí vem o primeiro episódio que eu digo, que eu falei no último vídeo: quem entra em campo são os jogadores. O técnico tem 30% de responsabilidade numa vitória e até numa derrota. Como é que o seu Koulibaly me perde o gol que perdeu ainda no primeiro tempo? Tá? E depois, o próprio Koulibaly faz o segundo gol. E isso não quer dizer que eu vou aqui limpar a boca para falar do Koulibaly. Não serve para jogar na Juventus. Koulibaly não serve para vestir a nossa camisa, para vestir as nossas cores. Koulibaly não serve. Não serve, não é da Juventus. Não é um jogador. Termina o empréstimo, tem que ir embora. O que eu falei no último vídeo, não só do Koulibaly, mas fica mantido aqui. Limpeza nesse elenco. Pouquíssimos tem que ficar. E o Koulibaly é um deles que tem que vazar desse time. Mesmo fazendo o segundo gol. Tá lá para isso, obrigação. No poderoso Monza. Fizemos 2-0. Resultado que no primeiro tempo já fecha a partida, que nos daria tranquilidade para o segundo tempo. E eis que no apagar das luzes do primeiro tempo, no finalzinho do primeiro tempo, o senhor Yildiz resolve fazer uma falta infantil, desnecessária, porque o jogo está controlado, o jogo está nas mãos, e merecidamente, o juiz vai no VAR, mas merecidamente leva o cartão vermelho, o rosso, e acaba sendo expulso do jogo. E aí, meus amigos,
Como é que eu vou avaliar o segundo tempo? A Juventus que mostrou um medo, não jogou mais no segundo tempo, jogou nitidamente para segurar o 2-0 construído no primeiro tempo, um time assustado, o Monza chegou a incomodar ali no início do segundo tempo, um time literalmente assustado, porque é lógico, você volta com 10 jogadores, mesmo o Monza sendo um time fraco, mesmo a Juventus estando em casa, a vantagem numérica pesa, principalmente para um time que tem o psicológico abatido. Sorte que a gente não tomou um gol do acaso do Monza, porque senão poderia complicar a partida, né? Se eles achassem um gol, por exemplo, no início do segundo tempo, o resultado poderia ter sido outro. E a culpa é do treinador? Porque aqui eu saio em defesa de todos os treinadores. Eu não vou citar o nome do tudo. Eu falo treinador em geral. Nesse quadro, um jogador que é expulso infantilmente, com 2-0 no placar, favorável, jogo tranquilo, vai entrar para o intervalo, vai acabar o primeiro tempo. Há necessidade de cometer aquela falta e ser expulso? Interrogação. O senhor Ildis quase comprometeu os 3 pontos hoje, que era obrigação da Juventus. Por isso que eu falo, quem vai em campo são jogadores, e ele foi irresponsável. E agora, para a nossa decisão contra o Bolonha, lá em Bolonha, o Ildis, que é um jogador bom, que é um jogador sim que desequilibra, longe de ser um fenômeno, faz o favor de desfalcar a Juventus. E ao desfalcar a Juventus, ele complica o treinador, porque ele vai complicar a montagem do time para a próxima partida. Então ele prejudica a Juventus 2 vezes. No segundo tempo de hoje, porque não existe essa palavra, mas é incomentável o segundo tempo da Juventus. Foi terrível. Teve que se segurar nesse placar. Não dá para cobrar nada no segundo tempo. E além de desfalcar o time no resto da partida, o senhor Ildis é desfalque para o próximo jogo da Juventus. Um jogo que é muito mais que uma partida, e sim uma decisão, literalmente, contra o Bolonha. Me arrisco a dizer que se a gente trazer um empate de Bolonha não vai ser ruim, desde que vençamos a Lazio na sequência. Estava conversando com um amigo meu ontem pelo WhatsApp, talvez seja mais fácil torcer para a Atalanta entrar em decadência, para a Atalanta perder 2 jogos aí seguidos, e a gente somar 1 ponto e 3 pontos depois, para entrar nessa zona de classificação. Lembrando que a gente tem a Udinese para jogar, a gente tem o Veneza para jogar, além da Lazio e da equipe do Bolonha. E o Veneza o último jogo é fora. Então, senhores, essa partida de hoje valeu apenas pelo resultado, valeu apenas pelos 3 pontos que literalmente colocam a Juventus na briga de fato pela 4ª vaga, mas tudo mesmo será decidido na decisão contra o Bolonha. Claro que, dependendo dos outros resultados, se a Lazio perder, por exemplo, se a Atalanta perder, ok. Isso falando, vislumbrando a próxima rodada do campeonato. Porém, eu estou revoltado, eu não posso aqui falar muito palavrão, eu estou num restaurante, mas o senhor Ildis, tá? Que eu sei que é um jogador que o Welcome vai blindar e tem que blindar. Eu não estou pedindo a saída do Ildis, mas é uma coisa que eu sempre falo, é culpa dos jogadores que fazem esse tipo de aberração, para não falar outra coisa. Mais uma vez eu deixo essa pergunta, o jogo está na mão, 2-0, você vai para o intervalo contra um time fraco e você complica o resultado a troco do quê? A troco do quê fazer aquela falta para cartão vermelho? Porque foi para vermelho, foi para expulsar. A troco do quê? O senhorio diz. Esse tipo de coisa não cabe mais na Juventus. Esse tipo de mentalidade retrógrada, de jogadores que não têm cabeça, não têm mental para jogar nesse time. Mas o Will diz, por ser jovem sempre erra, a gente perdoa. Mas tem que ser cobrado internamente, tem que levar uma multa. A diretoria da Juventus tem que fazer uma multa para esse cidadão. Tá certo? Que aí na próxima vai pensar 2 vezes.
Se é no final do jogo, se você está perdendo o jogo, você vai dar um carrinho para evitar um gol, é uma coisa. Mas nas circunstâncias de hoje, é inadmissível esse tipo de cartão. É uma infantilidade barra inexperiência. E falta de mental, óbvio. Porque assim, eu fico aliviado pelo resultado, mas eu não fico feliz quando eu vejo que a gente jogou um segundo tempo todo desprezível. Foi pavoroso o segundo tempo da Juventus, mas eu não vou culpar ninguém, nem jogadores e nem treinador. Eu culpo só o Yildiz, porque o segundo tempo da Juventus está literalmente ligado a jogar com 10 jogadores em campo. E a culpa disso tem nome e sobrenome, Kenan Yildiz. O melhor em campo, eu vou colocar o Nico Gonzalez, não por acaso saiu aplaudido, como eu falei, fez um belo gol, correu, ele que vem se recuperando aí de algumas lesões, eu espero que o Nico Gonzalez seja o homem-gol da reta final, porque eu não espero nada do Koulibaly, apesar de ter feito o gol hoje, e não espero nada do senhor Vlahovic. Mas quem sabe o Nico Gonzalez não faça os gols que a gente tanto precisa para selar essa vaga na Champions. Quem sabe ele não seja o cara que faça os gols em Roma contra Lazio. Quem sabe ele não seja o cara que faça o gol da vitória contra o Bolonha. Quem sabe, tá bom? Amanhã, então, à noite, eu volto para falar do sorteio, né, do vídeo, para vocês concorrerem ao sorteio. Por enquanto é isso. Juventus 2-0. Eu vou degustar o meu tiramisu para ver se eu acalmo um pouco meus ânimos. Porque, sinceramente, não que a Juventus tenha tomado sufoco, mas ela não conseguiu produzir nada no segundo tempo, em virtude de ter que jogar para garantir os 2-0. Então, uma partida que foi jogada no lixo, no intervalo, por causa de uma expulsão infantil do seu Yildiz. Dito isso, numericamente falando, 3 pontos na tabela, como eu falei, voltamos ao 4º lugar, e o que é mais importante, os 3 pontos que hoje era uma obrigação diante do fraco time do Monza. O Monza que deu trabalho para o Napoli, é verdade, mas a Juventus não pode se submeter a mais vexames. Aliás, essa partida, a última contra o Parma, que nós acabamos perdendo, disputamos 6 pontos contra o Parma e ganhamos 1. Por outro lado, disputamos 6 pontos contra a Inter e ganhamos 4. Mas essas partidas contra clubes menores que fazem a diferença. Se nós tivéssemos ganho do Veneza, ganho do Cagliari, pelo menos, façam as contas, como estaria hoje a pontuação na tabela. É isso. Ponto final no Finestra de hoje. Ci vediamo ragazzi. Eu deixo vocês aí com umas imagens do nosso evento, rapidinho. Like no Finestra. Sempre Forza Juve. Fino alla fine, ci vediamo ragazzi. Bom domingo a todos. E eu espero uma multa pesada pro Yildiz. Só isso que eu espero. Quem sabe se você não sabe,